Amplia a tua fé, amplia a tua ousadia, amplia a tua aliança, amplia o teu relacionamento com Deus, amplia a tua coragem, amplia a tua valentia, amplia o teu destemor, amplia a sua garra, a sua perseverança, a sua fé, amplia. Não deixe que ela seja desse tamanho, mas amplia essa fé, amplia essa decisão de alcançar o melhor, de alcançar a promessa, de alcançar a bênção, de crer que o Deus que você serve é um Deus justo, é um Deus que é fiel e vai cumprir. Saia do desânimo, saia da mediocridade, saia da mesmice, saia do conformismo, saia da preguiçosa vida, da negligência. Estenda as cortinas das tuas habitações, não impeças. Não impeça, e muitas vezes, querido, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e você vai ouvir vozes que vão tentar te impedir. Eu vou para a igreja, eu vou para a campanha, eu vou orar agora, eu vou subir para o quarto e vou ler a palavra de Deus. E você vai ter sempre voz tentando te impedir. Não vá, não, vem cá, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal programa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou seja, vozes para te impedir de andar na presença de Deus e construir uma herança abençoada. Você vai ter aos montes. Agora, o que vai definir é a sua prontidão, é a sua decisão, é a sua fidelidade. Falar, não, o meu Deus está em primeiro lugar na minha vida. Não impeças, alonga as cordas, firma bem as suas estacas. Porque você vai transbordar. Então, aqui Deus está falando o quê? De atitudes humanas. E quantos estão nas igrejas? Entulhando igrejas. Correndo atrás da bênção divina, da provisão divina, do favor divino, do milagre divino. Mas ele não quer mover a pá para mudar a vida dele. Não quer mover a pá para fazer nada. Não quer mover a pá para ter uma atitude diferente, uma palavra diferente, um relacionamento diferente, um cuidado diferente da sua casa, da sua família, com a sua própria vida. Não quer mudar o seu palavreado, quer continuar falando, sabe, qualquer coisa, quer colher bênção. Isso é insanidade, isso é loucura. A palavra de Deus diz, não se engane o homem, aquilo que ele semear, ele vai. Ou seja, Deus, através da sua palavra, ele nos ensina a semear com excelência, para que nós possamos colher com excelência, de uma forma transbordante. Quantos creem nisso? Então nós encontramos Isaías aqui. Diabo nenhum pode botar limite na tua vida, porque está escrito na palavra que não há limite para o que? Crer. A sua escolaridade não vai botar limite na tua vida. O seu conhecimento não vai botar limite na tua vida. A sua origem não botará limite na tua vida. Porque eu venho de uma família pobre, de uma família humilde, de uma família assim, de uma família assado. Aí eu não posso, aí eu não consigo, aí eu não posso ter concurso, aí eu não posso ter uma vida melhor, não posso ter uma casa melhor. Mentira do inferno. Você pode todas as coisas. Se você realmente pautar a sua vida na presença daquele que é a sua força para vencer. Posso tudo naquele que me fortalece, ou seja, com aquele que eu tenho um relacionamento estreito, um relacionamento de fidelidade. Então o profeta desceu a lenha em Israel. Deus quer sempre nos abençoar aqui. O coração de Deus é um coração por excelência abençoador. E o que impede a bênção de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. O que impede a bênção de Deus em nossas vidas, na maioria das vezes, é a nossa indolência. É a indolência humana. Porque o capeta, ele não está com nada. Na cruz ele foi vencido. E se você, em nome de Jesus, botar o dedo para o lado e falar, capeta, vai saindo agora em nome de Jesus. E se você tem uma vida com Deus, ele tem que sair. Amém. Porque ele foi vencido. Jesus o venceu. Jesus o destronou no reino deste mundo. Então Deus... Para cada um de nós tem uma promessa de bênção. E essa promessa, ela envolve superação. Então, para nós superarmos
Para nós termos uma vida de superação, primeiro nós temos que reconhecer a nossa própria estagnação. Eu estou parado. Parei no tempo. Quanto tempo que eu não leio a Bíblia? Quanto tempo que eu não leio um livro que edifica? Quanto tempo eu não separo um momento de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus? Então, se nós não reconhecermos a nossa condição, se eu não reconhecer que eu preciso aumentar, alargar, melhorar, transformar na minha vida o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de lidar, meu jeito de relacionar com pessoas, coisas, como que eu vou sair do lugar? Para eu sair de um lugar, primeiro eu tenho que reconhecer que o lugar que eu estou não é o melhor de Deus para a minha vida. O lugar no meu relacionamento familiar precisa melhorar. O meu lugar na minha saúde física precisa melhorar. O meu lugar no meu vocabulário, no meu jeito, na minha comunicação com a minha família precisa melhorar. O meu lugar na minha vida profissional precisa melhorar. Eu preciso fazer curso, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer um curso profissionalizante. Eu preciso de adequar, melhorar, correr atrás. Agora é uma loucura eu querer que Deus aumente o meu salário profissional, né? Oh, meu Deus, eu estou orando por um salário. Deus, meu salário é desse tamanhozinho. Eu quero um salário 5 vezes mais. Aleluia! Você tem estendido a tenda, querido? Você vai atrás, você corre atrás de um curso profissionalizante, você vai para uma faculdade, você paga o preço, você estuda final de semana, você rala. Enquanto os outros estão divertindo, você está lá em livros, pesquisando, estudando, correndo atrás, se adequando, se capacitando, curso à distância, curso presencial. Estenda a tenda. E aí, oh Deus, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Isso é loucura, é insanidade. Isso é ignorância espiritual, porque Deus se move por princípios. Você quer que Deus multiplique o seu salário? O que é o salário, na verdade? É aquilo que te remunera pela sua capacidade de resolver problemas. O que é um trabalhador? O que é um profissional? É um solucionador de problemas. Quanto mais complexos os problemas que você soluciona, mais o seu salário vale. Quanto menos complexo o seu trabalho, quanto menos complexos os problemas que você soluciona, menos vale o seu trabalho. Então, o que é você realmente estudar, correr atrás? É você ser uma pessoa altamente capacitada a resolver problemas. A suprir demandas de outras pessoas. Ah, sim, então ali vale o seu salário. Ali vale o que você vai ganhar. Porque quantas pessoas estão orando, mas tem uma preguiça lascada, não sai, não estuda, sabe? Não faz um curso de inglês, não faz um curso de castelhano, não faz nada. Não busca o conhecimento, não busca desenvoltura nenhuma. Eu quero a bênção, eu quero transbordar, eu quero transbordar. Quantas pessoas estão orando, oh Deus, eu quero transbordar de saúde, mas não levanta a pá para fazer uma caminhada. Não levanta a pá para ir para uma academia. Morre de preguiça, morre de desânimo. Não anda, não faz nada, não tem atividade física nenhuma. Oh Deus, eu quero ter uma saúde abençoada, uma saúde de ferro. Querido, aquilo que você planta, você colhe. Eu quero ter um corpo esbelto, esbelto, lindo, maravilhoso, malhadão. Mas a glutonaria come solta, né? A glutonaria come solta. Ou seja, infringe princípios da palavra o tempo todo, sistematicamente. E quer que Deus mova. E quer que Deus abençoe. Então, queridos, a palavra de Deus, quando ela vem exatamente para falar isso. Amplia a tenda. Eu tenho bênção para você, mas você tem disposição de ampliar, você tem disposição de fazer diferente, você tem disposição de ter um novo posicionamento de vida, você tem disposição de ousar, você tem disposição de enfiar os pés nas águas. Porque se você tiver, você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda. Então é promessa para nós.
Então o tempo da promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. Deus tem promessas para cumprir em nossas vidas. Mas essas bênçãos, se você percebe, não precisa de procurar outras e outras, se nós temos outras passagens da palavra de Deus. A bênção de Deus, ela está relacionada à nossa disposição de mudança, à nossa disposição de fazer do jeito de Deus. E se nós queremos angariar a bênção de Deus, alcançar a bênção de Deus sobre nossas vidas, nós temos que pedir a Deus, Deus me dê um coração, Senhor, que faça segundo a tua vontade. Que faça segundo a tua vontade. Então a bênção de Deus está pronta para nós. À medida que nós temos disposição de mudança, disposição de fazer aquilo que é necessário. É interessante. As bênçãos de Deus são terrenas ou celestiais? As bênçãos de Deus, a palavra de Deus diz que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, lembra? As bênçãos de Deus são celestiais. Logo, para que as bênçãos celestiais nos alcancem, tem que ter movimento aqui na terra. Tem que ter atitude aqui na terra, tem que ter posicionamento aqui na terra, tem que ter um link. Tem que ter um link entre a terra e o céu. Tem que ter um link entre o homem e Deus. Tem que ter um link entre o humano e o divino. Isso fala o quê? De fidelidade, obediência à palavra, disposição de fazer, não segundo o coração do homem, mas segundo o coração de Deus. Porque a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem. Superar requer alguns posicionamentos. Então, primeiro é reconhecer a sua própria estagnação. Como que eu vou superar algo que eu não reconheço? Como que eu vou superar, a dificuldade do meu relacionamento afetivo, se eu não reconheço que existe tal dificuldade, se eu não reconheço que existe algo que fere o meu relacionamento afetivo? Se eu acho que está tudo normal, está tudo legal, está tudo bom demais, então não tem o que fazer, não tem mudança. Então, superar limites, o primeiro ponto é reconhecer a sua própria estagnação, reconhecer que algo vai mal, reconhecer que algo está aquém do desejável, aquém da promessa, aquém da herança que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Se não houver esse reconhecimento, não tem como o céu se mover a nosso favor. A palavra de Deus diz que Deus ordenará os teus anjos ao nosso respeito, para que nos guarde, para que nos supra, para que nos livra. Então, querido, quando você está colocando em prática a palavra de Deus, em prática os princípios eternos de Deus, algo está se processando nas regiões celestiais. Os anjos de Deus estão se movendo a seu favor. Capetada está sendo detonada. Resistências estão sendo quebradas tão somente porque você fez um link, você estabeleceu a vontade de Deus na terra, como ele é feita no... Lembra da oração do Pai Nosso? Como é que você lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás aonde? Na terra? No céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Aleluia. Ou seja, o reino celestial venha para... terra. Seja feita a tua vontade, ó Deus. Aonde? Aqui na terra. Como ela é feita aonde? Quem que é a instrumentalidade de Deus para fazer a vontade dele aqui na terra? Diga para si, ó, faz assim, ó. Euzinho aqui, ó. Então, todas as vezes que você se dispõe a ser um vaso, um instrumento de Deus para fazer valer aqui nesse planeta chamado Terra a vontade de Deus, você está estabelecendo o reino de Deus na tua vida. Se você está estabelecendo o reino de Deus na tua vida, logo você reinará em Cristo Jesus sobre circunstâncias contrárias, sobre tudo aquilo que é maligno, sobre tudo aquilo que o diabo usa para roubar, matar e destruir. Você reinará, porque você se dispôs a
ser instrumento de Deus nessa terra para cumprir a sua vontade. E o que o diabo faz? Ele gera preguiça, desânimo, alheamento na vida do homem, para que ele viva na mesmice. Ele quer viver na mesmice e colher coisas diferentes. Isso, mais uma vez, é loucura. Para não falar burrice. Aquela pessoa que faz a mesma coisa, faz sempre a mesma coisa e espera colher coisa diferente. Em última análise, é um burro. É um burro. Isso é burrice. Eu faço a mesma coisa errada e eu quero colher uma coisa diferente, abençoada. Então isso é loucura, é burrice, é insanidade. É insanidade. Então, depois de reconhecer, querido, depois de reconhecer, você precisa reagir à força da inércia. O que é inércia? Inércia é uma força. Ó, professor de física. Fala aí, professor, o que é inércia para nós? Capacidade de ficar sempre do mesmo jeito. Olha só, professor de física, catedrático, sabe tudo esse cara de física. É a capacidade de permanecer do mesmo jeito. Ou seja, a matéria, nós como matéria, estamos submetidos à força da inércia. Se não tiver uma outra força agindo sobre nós, nós ficaremos no mesmo lugar, conformado na mesmice. Então nós temos que reagir à inércia, força da inércia, aonde é submetido todo ser humano, toda a matéria. É interessante, quando o Espírito Santo é derramado, o que Deus fala? O que Deus fala assim, ó, recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E então vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunho de fracasso? Não de vitória. Testemunho de maldição? Não de bênção. Testemunho de perda? Não de conquista. Testemunho de aflições? Não testemunho de paz. Recebereis poder. O que é poder, querido? Poder é uma força que impele. Poder é uma força que capacita. Poder é uma força que nos tira da inércia. Então não é desculpa para nós quando nós andamos em aliança com Deus, quando nós andamos em comunhão com Deus. Querido, é só você estender a mão e falar, Senhor, renova minha força, porque é promessa para nós que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o teu Espírito. Ó Deus, então renova minha força, que eu vou com um pique total e vou vencer, e vou prevalecer, e vou alcançar, e vou sair dessa situação que eu estou, e vou sair dessa dificuldade que eu estou, e vou sair dessa inércia que eu estou. E vou sair dessa vida pauleira que eu estou. Vou sair. Sabe por quê, Deus? O Senhor, no poder do teu Espírito, arrancou-me dessa inércia. Aleluia. Amém, queridos? Então, vida cristã é uma vida de ação. É uma vida de muita ação. Não é uma vida de inércia, de paradeza. Não é a vida de ficar no mesmo lugar. É uma vida de experimentar novidade de vida. Por quê? Porque Deus, no seu poder, Ele nos surpreende o tempo todo, conforme a medida da fé de cada um. Deus vai honrar a medida da fé de cada um. Glória a Deus. Deus vai molhar elas. Aleluia. Então, o que é essa força de inércia, querido? Como que ela se manifesta? Como que a força da inércia se manifesta? Preguiça. Aqueles caras preguiçosos, sabe? Que levanta já, meu Deus, carneirinha está levantando. Ah, vou ver agora o que Deus tem para mim. Meu irmão já perdeu metade do dia. Ah, eu vou ver agora o que eu consigo. O que eu consigo fazer? Você não vai conseguir fazer nada. Porque você jogou metade da sua bênção fora. Metade do dia se foi. Desânimo. Tem gente que tem um desânimo tão grande. Sabe que não consegue fazer nada, não consegue mudar a vida, não consegue mudar a família, não consegue mudar de emprego, não consegue mudar a sua vida profissional, não consegue fazer um curso, não consegue fazer nada. Passa ano, entra ano e sai ano. Se vai ver, essa vida é a mesma. Quantos cursos você fez, meu irmão? Nenhum, todo do mesmo jeito. Como é que está a sua vida? Ah, está do mesmo jeito, é claro, hein? Com desânimo desse, com a preguiça dessa.
Desânimo, conformismo, pessoas conformadas. Romanos 12 fala assim, não conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Deixe que a sua mente renova, porque se a sua mente renovar, querido, o teu corpo vai atrás. Se a sua mente renovar em fé, em força, em perseverança, ela vai arrastar esse corpo cansado, esse corpo desanimado, esse corpo preguiçoso. Ele vai tirar ele da inércia. Ele vai tirar ele da frente daquela televisão maldita que só rouba você o seu tempo. Que tem preguiça de ler, tem preguiça de aprender. Porque se você for ver a palavra de Deus, todo o movimento de Deus é ensinar. Agora Deus só ensina quem tem coração para aprender. E a preguiça mais perniciosa é a preguiça espiritual, que as pessoas não querem aprender de Deus. Não querem aprender o conselho de Deus, não querem aprender a promessa, a bênção, não querem aprender a direção, não querem aprender a instrução de Deus em suas vidas. Então não leem. Prefere gastar o seu tempo na frente da televisão. Então, conformismo. A inércia usa o conformismo. A inércia usa justificativas, né? Meu Deus, você vai conversar com ele, ele está cheio de justificativa. Ah, eu não fiz isso por causa disso, eu não fui por causa disso, eu estou assim por causa disso, ah, é por causa disso, ah, é culpa da minha mulher, ah, é por causa do meu marido, ah, é por causa dos meus filhos, ah, é porque eu nasci numa família pobre, ah, é porque eu não tive oportunidade na vida. Ah, para com isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Para de se justificar, querido. Amém? Aliás, você já foi justificado em Cristo Jesus para a vitória. Você já foi justificado em Cristo Jesus para a herança eterna e bendita. Para de nadar contrário a isso. Justificativa, desmerecimento, né? Porque tem muita gente que não sai do lugar porque ela acha que não merece. Ah, né? A autoestima tão baixa, o senso de significado tão baixo, que ele carrega sobre si um senso de desmerecimento tamanho, que não sai do lugar. Ah, eu mereço sofrer. Ah, eu não sou melhor do que o meu pai sofreu, eu também tenho que sofrer. Minha família toda penou, eu tenho que penar. Para com isso. Você é um redimido, você é um liberto. Você é uma nova criatura. Jesus pagou o preço para ver você em novidade de vida, uma nova história, um novo tempo, uma nova herança, herança bendita. Então, depois de reagir à força dessa inércia, nós precisamos de realmente ter atitudes necessárias para mudar a nossa realidade. E superação, querido, sempre implica em crescimento. Você já imaginou a planta, um pé? Eu lembro quando a gente estudava ciência ainda lá no primário, e a gente tinha aquele negócio de plantar lá um carocinho de feijão, de milho, né? E aí a gente via aquele carocinho crescer, às vezes plantava dentro de um copo de vidro para ver as raízes dele enraizando ali, aquela coisa toda. A semente estava lá no fundo da terra. E de repente aquela semente ia rompendo a resistência da terra, a resistência da terra, a resistência da terra até brotar. E começa a crescer como uma erva, como uma planta. Ou seja, para crescer implica em romper a resistência. Não há crescimento sem que haja disposição de romper resistências. Não tem crescimento se você não tiver disposição de romper resistências na tua vida. Você não vai crescer, você não vai sair do seu lugar. Amém? Porque crescer é romper resistências, é romper obstáculos. É transpor obstáculos, é transpor resistências na nossa vida. Então não tenha medo dos obstáculos da tua vida. Esses obstáculos vêm exatamente para provar que você pode todas as coisas daquele que é a tua força. Os obstáculos se manifestam para provar para você o tamanho da tua fé. Eu vencerei, eu não retrocederei, eu não desanimarei, mas eu transporei em nome de Jesus. A graça do Senhor me capacita. A força e o poder de Deus está sobre mim para isso. Então não tenha medo de obstáculo, querido. O obstáculo ele vem exatamente para te dar a oportunidade de exercitar a tua fé em Deus. Se não existisse obstáculo na tua vida, como que você exercitaria a fé? A fé, ela só é manifesta quando nós enfrentamos obstáculos. Quando nós vivenciamos situações de obstáculos.
E a palavra de Deus fala o tempo todo, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, o meu justo viverá rompendo obstáculos. O meu justo viverá superando obstáculos. O meu justo viverá rompendo obstáculos. Em outra palavra, o meu justo viverá exercitando o meu poder, exercitando a minha força, na qual ele pode todas as coisas, porque eu fortaleço para isso, eu capacito para isso, eu estabeleci, eu criei, eu planejei, eu desenhei para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, assim é a nossa vida. Rompendo em fé, rompendo obstáculos. Amém? E cada obstáculo que você rompe na tua vida, a sua fé aumenta, a sua maturidade aumenta, a sua capacidade aumenta, a sua percepção aumenta, a sua confiança aumenta, a sua esperança aumenta. E a recíproca é verdadeira. Uma vida que não experimenta romper obstáculos é uma vida que está imersa no desânimo, na falta de fé, na desesperança. Mas graças a Deus, Deus tem nos feito para romper cada um desses obstáculos. Amém? Essa é a introdução, queridos. Então agora nós vamos voltar lá para Gênesis capítulo 37. José. Essa foi só a Oh, introdução. Jesus. 37. Então olha só a história de José, querido. Olha, deixa o Espírito Santo falar com você neste momento. Deixa o Espírito Santo sensibilizar você, abrir tua mente, o teu entendimento. E imprimir poderosamente a sua palavra, que é poder. A palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus na vida daquele que crê. Amém? Diga assim, o Evangelho é poder de Deus na minha vida. E eu superarei todos os obstáculos e vencerei. Porque sobre mim já está o selo de abençoado que eu sou em Cristo Jesus. Amém? Então aqui nós temos, Gênesis 37, essa história de José. Se você voltar um pouquinho lá em Gênesis 12, onde Deus fala com o bisavô de José. Deus conversa com Abraão e fala, Abraão, em ti serão benditas, abençoadas, vitoriosas, todas as famílias da terra. Ou seja, era uma bênção que deveria perpetuar, ser transmitida de geração em geração. A bênção de Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, e essa bênção agora estava sendo disseminada na vida dos filhos de Jacó. E olha o ambiente que essa família estava. Nós começamos a falar sobre isso na reunião anterior. Ali existia bênção, herança, promessa para ser colhidas. E como nós falamos, nada deixa o céu sem que primeiramente algo saia da terra. A bênção estava lá, a promessa estava lá, a imutabilidade de Deus estava lá, a justiça de Deus estava lá, a fidelidade de Deus estava lá, fresquinha e pronta para ser liberada, disseminada, alcançando aqueles que Ele prometeu. Agora, como vocês viram lá em Isaías, o ambiente precisaria ser o quê? Adequado. Não adianta você plantar uma semente no deserto, onde a terra é imprópria, onde não tem água, e ficar fazendo a maior torcida para aquela semente germinar. Ela não vai germinar. Existe o solo, existe a semente, existe, mas não existe um ambiente adequado, um clima adequado para que aquela semente germine, para que ela gere vida. Então a promessa de José, a promessa de Abraão, estava aqui fresquinha, já na 4ª geração, para ser manifesta. Mas precisava de um ambiente. O ambiente precisava ser propício, precisava ser adequado. Precisava ser um ambiente de fé, precisava ser um ambiente de fidelidade. E aí nós lemos aqui no início de 37, Gênesis 37, onde Jacó, ele teve as suas esposas e coabitou com as servas das esposas. E teve vários filhos. Teve os seus 12 filhos, entre os quais era José.
E a palavra de Deus diz que o ambiente aqui era um ambiente ruim, era um ambiente de briga, era um ambiente de intriga, era um ambiente de ciúme, porque Jacó amava mais José de uma forma explícita. Ele não fazia questão nenhuma de esconder isso. Ele amava José e pronto, deu roupa bonita para ele, deu roupa cara para ele, paparicava ele. Faltou sabedoria. Porque quando nós temos muitos filhos, um dos cuidados que nós precisamos de ter é expressar este amor de uma forma igual para todos, independente do temperamento, um do temperamento do outro. É expressar a valorização de uma forma igual para todos. É expressar o carinho de uma forma igual para todos. O colo, o beijo, o abraço de uma forma igual para todos. Para que o diabo não encontre nessas vidas algo para ser laço na vida deles. E aqui o ambiente da casa de Jacó era um ambiente meio tribuloso, né? Briga, intriga. Versículo 3, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam mais falar com ele pacificamente. Os irmãos não gostavam dele, o ambiente ali era um ambiente de revolta, de ódio. Era um ambiente ruim. E Deus precisava derramar uma herança, Deus precisava derramar a sua promessa, Deus precisava manifestar a sua fidelidade. Mas o ambiente não ajudava. Aquela herança não poderia parar ali. Não poderia secar ali. Ela tinha que se manifestar ali naquele lugar. As bênçãos que Deus tinha para aquela geração, a geração de Jacó, eram bênçãos celestiais. Eram bênçãos celestiais e se manifestam na terra todas as vezes que o caráter celestial é vivido nela através de vida de pessoas. Ou seja, nada deixa o céu sem que primeiramente algo saia da terra, sem que saia a nossa aliança, sem que saia o nosso compromisso, sem que saia, sabe, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fidelidade a Deus, a nossa obediência a Deus. Sem que esse link seja estabelecido, sem que essa ponte seja estabelecida. Então essa bênção precisava de alcançar aquela casa, aquela família. E aquela família em convulsão, relacionamentos difíceis, precisavam experimentar essa superação. Para poder então experimentar a promessa, a herança, a bênção. A promessa de Deus viria sobre eles. Mas enquanto ela não chegava, o que permeava ali era o que? Era a graça. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia estava ali. Enquanto a maturidade não vinha, a misericórdia estava ali. Enquanto o relacionamento interativo e capaz de trazer a bênção não vinha, a misericórdia estava ali, acalentando a promessa, acalentando um sonho, acalentando uma herança que havia Deus prometido lá em Abraão. Primeiro Timóteo 4 falando sobre isso, fala, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então a graça estava ali, mas a maturidade precisava chegar, alguém precisava reagir, alguém precisava se colocar na brecha, a favor de que a bênção vinha, a favor de que a herança alcançasse, a favor de que o céu se manifestasse ali naquela terra, ali naquela família, naquela geração. Ou seja, tinha uma crise ali na família. E alguém precisava de ser a ponte entre Deus. E com quem Deus encontrou um coração sensível para fazer essa ponte? Quem? José. Então Deus começou a falar com José através de sonhos. Então, quantas vezes, querido, nós vivemos uma vida de crise, a família está em crise, às vezes uma geração inteira está em crise, e Deus quer fazer, Deus quer trazer, Deus quer abençoar, mas
mas Deus quer encontrar alguém que lhe ouça, Deus quer encontrar alguém que receba, Deus quer encontrar alguém que estreite com Ele vínculo, aliança, compromisso. E Deus encontrou essa pessoa na vida de José. Precisava haver ali um ambiente de fé e fidelidade a Deus. Deus encontrou em José esse coração sensível para ouvi-lo, para crer em meio de tantas vozes. Meu Deus, isso é fácil, é exercício fácil? Não. Imagina, José entre os seus 11 irmãos. Ah, você não é nada, cara, você é um pirralho. Ah, você, sabe, não gostamos de você é mal visto, você, sabe, sai do nosso meio. Nós te rejeitamos, você não é nada, você é filhinho do papai, vai lá pro papai. José ouvia várias vozes, vozes de agressão, vozes de rejeição, vozes de alheamento, vozes de exclusão. Mas no meio de tantas vozes, existia uma voz que impregnou o coração de José. No meio de tantas vozes contrárias, de tantas vozes para colocar para baixo, de tantas vozes para destruir, denegrir, rebaixar, roubar, trair. Tinha uma doce voz que suscitava esperança no coração de José, que suscitava fé, que o levantava, que o revigorava, que o fortalecia, que o despertava para o novo tempo, que o despertava para sonhos. E quantas vezes é assim, querido? No meio de tantas vozes, falando baboseira para você o tempo todo. Às vezes até dentro da sua família. Vozes falando baboseira. Vozes que você não precisava ouvir. No seu trabalho, no seu ambiente, no seu ciclo de amigos. Vozes falando baboseiras para te confundir. Para ser laço na tua vida, para anular uma voz de luz, uma voz de verdade, uma voz de fé, uma voz de esperança. Então, no meio de tantas vozes, nós sempre teremos a escolha de ouvir a voz de Deus, a voz da esperança, a voz da fé, a voz da bênção, a voz da paz, a voz celestial, a voz da nossa força. E assim foi José. Deus encontrou em José esse coração sensível, para ouvir, para crer, no meio de tantas vozes. Estava ali. Então aqui nós podemos ver alguns níveis de superação. O tempo está quase sendo superado, mas ainda vamos um pouquinho aqui, a gente vai parar. Vozes, nível de superação. Então o primeiro nível que nós superamos para estar aqui é o nível espiritual, amém? O capeta vai continuar fazendo aquilo que é mister, que ele faça. Matar, roubar, destruir, enganar, ludibriar, botar palavra contrária, palavra maldita na nossa mente. Gerar desânimo, gerar apatia, gerar descrença. Tantas e tantas outras coisas. Ou seja, espiritualmente, as hostes espirituais do mal, do maligno, do inferno, estão sempre agindo para roubar de nós a promessa, a herança, a bênção, a paz, a eternidade, por aí. Mas em meio a essas vozes, existe uma voz que nos chama: você é o meu filho amado, em Cristo eu te gerei. Você não é um qualquer. Você não foi feito para essa vida lasqueira. Você foi feito para uma vida abençoada. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida eterna. Então o primeiro nível de superação que José teve que experimentar é a superação espiritual, é ouvir a voz de Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado, assim: quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem ouvido? Porque se você parar, querido, no meio desse turbilhão de vozes, você vai identificar uma voz doce, a voz do amor de Deus, a voz da misericórdia de Deus, a voz da compaixão de Deus, a voz graciosa do nosso Deus, a voz que vai injetar esperança no teu coração, a voz que vai te levantar, que vai te tomar pela mão e falar: vem, eu te darei força e você vai vencer.
Vem, porque você não é um qualquer. Vem, porque em Cristo você é um abençoado. Em Cristo você é um filho abençoado. Então, o primeiro nível de superação que José, no meio daquela crise terrível, teve que vencer é a superação espiritual. Ele começou a ouvir a voz de Deus, e Deus começou a falar com ele através de sonhos. E ali o sonho confirma que Deus agiria através de José. Por que ele não escolheu agir através de um dos outros irmãos? Porque não tinha um coração sensível para ouvir. Não tinha um coração fiel para andar nos princípios. Não tinha temor suficiente. Não tinha vida com Deus suficiente. Não tinha aliança com Deus. Mas José tinha um coração sensível e ele ouviu Deus. Gênesis 37:5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Então a fé de que Deus estava falando com ele e o fortalecimento espiritual que vinha através desse relacionamento com Deus protegeriam José e o levaria a vencer o segundo nível, ou seja, o nível espiritual, uma vez sendo superado, sendo vencido. É a nossa força para vencer no segundo nível, que é o nível emocional, relacional, não é o contrário. Se José não tivesse sido tocado por Deus, se José não tivesse sido visitado por Deus, se José não tivesse sido despertado por Deus, fortalecido por Deus, ele não teria a proteção emocional. Ele seria uma vida certamente rancorosa, amargurada, ressentida com seus irmãos, por tudo que eles fizeram. E lá no final vocês vão ver que o coração de José era um coração de perdão. Era um coração até de gratidão, porque ele reconheceu que Deus o levou ali para o Egito, para ser provisão na vida do seu povo, da sua família. Ou seja, quando nós rompemos os nossos limites, quando nós superamos a nossa vida espiritual, nós estamos recolhendo sobre nós elementos eternos, espirituais, celestiais em nossas vidas. Força de Deus, poder de Deus, graça de Deus, para superar agora os nossos níveis emocionais. Por que tem tanta gente dentro da igreja cheia de problemas emocionais, cheia de pereba emocional? Qual que é a dedução? Por que tem tanta gente perebada dentro da igreja? Cheio de problema. É mágoa, é ressentimento, é amargura. Não me toque. Não sei o quê. Não sei o quê. Cheio de traumazinho, trauma. Por quê? Não tem a força de Deus, o poder de Deus, de uma forma, de um nível significativo, suficiente na vida dele, para gerar cura, para gerar restauração. Porque a superação espiritual na vida dele não foi completada, não foi alcançada, não foi vivida. A vida espiritual dele é rasa e, consequentemente, a vida emocional também O nível espiritual é raso, não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus, não lê a Bíblia, não ora, é claro. Onde o diabo vai entrar? No emocional. É verdade. Então, querido, Deus leva José a superar todos os traumas que poderiam vir na vida dele emocionalmente. Porque, antes de mais nada, José superou seu estado de inércia, de passividade, de alinhamento, de distanciamento de Deus. Ele aproximou de Deus, ele interagiu com Deus, ele aliançou com Deus, ele firmou a sua fé, a sua esperança, as promessas que Deus tinha para ele, em Deus. E essa força de Deus foi manifesta na sua vida, trazendo na vida dele refrigério. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, assim: Deus tem refrigério na tua vida, querido. Deus tem refrigério. Amém? Vamos ficar de pé, porque Deus tem refrigério. Na próxima semana nós terminaremos. Terceiro livro. Se Deus deixar